Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Simone Guerreiro e vim trazer mais um conteúdo para vocês. Hoje a gente vai de acessórios, tá? Eu vou sempre aqui mesclar os conteúdos em vestuário e acessório para vocês. Hoje a gente vai aprender a fazer essa bolsa, que é linda, super conceitual, ela é estilosa. E agora pro verão, eu tenho certeza que é um produto super bom para venda, porque é rápida de fazer, rende o material, tá bom? Vamos ao material que eu usei. Usei fio náutico Vanessa Maio, maravilhoso, tá? E essa alça exuberante do Ateliê Fabi Fulan. Vou deixar todos os contatos aqui no vídeo, tá? E vamos ao tutorial, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, alguma observação, coloquem nos comentários que eu vou lendo e respondendo para vocês, tá? Sigam aqui o canal, curtam, chamam a galera para seguir também, tá? Para vocês fortalecerem aí o meu trabalho para que eu possa sempre trazer conteúdo para vocês, tá bom? Um beijo, vamos aprender. Bom, gente, vamos aqui começar com o nosso tutorial, tá bom? É uma peça muito simples de fazer, rápida de fazer e muito estilosa. Onde eu vou com essa daqui, todo mundo pergunta, todo mundo quer saber como que eu fiz, enfim. Então, eu vou vou falar pra vocês aqui como vocês vão fazer a quantidade de pontos e montagem, porque como vocês estão vendo, é uma peça toda em ponto baixo, tá? E eu vou mostrar aqui pequenas partes fazendo em si, tá bom? Então, ó, ele é uma bolsa feita em módulos, tá? A gente tem a parte da frente, costas e tampa, que é a mesma peça, ó. Costas e tampa. Esse aqui é o fecho, que é feito separado e depois a gente costura ele, ó. Tá? E lateral. Eu adoro fazer peça modular, porque eu acho que fica super estilosa e foge um pouco daqueles modelos de bolsas, de bolsa artesanal que a gente sempre vê. Essa alça aqui maravilhosa, a Ateliê Fabi Furlan, fio náutico, melhor da vida, não existe igual, Vanessa Maio, tá? Vamos lá. Ó, temos aqui o fecho, temos aqui costas e tampa, frente e lateral, tá? Então, para vocês fazerem a frente, vocês farão 20 pontos baixos por 15 carreiras, tá? Então, são 20 pontos de base por 15 carreiras, tá? Atrás, que é a costas e tampa, né, da bolsa, vocês vão fazer os mesmos 20 pontos de trabalho, né, daqui até aqui, são 20 pontos baixos por 25 carreiras, tá? Vai fazer um pouquinho mais comprido, porque aqui a gente vai fazer isso, tá? Feito isso, vocês vão fazer a lateral. A lateral, ela tem que percorrer toda a bolsa, então ela é comprida, tá? Assim, simplifica muito fazer dessa forma do que vocês subirem aqui poucas correntes e ir fazendo assim. Desta forma aqui, fazendo uma corrente maior e subindo poucas carreiras, facilita na hora de vocês costurarem aqui na peça, tá bom? Então, eu fiz aqui 50 correntes com 4 carreiras, tá? Ó, temos aqui 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. 4 carreirinhas com 50 correntes, tá? E a tampa, o fecho, o que a gente vai fazer aqui nesse fecho? Ele começa, a gente vai fazer de baixo para cima, porque facilita até para quem tá começando fazer aumentos do que fazer diminuições, tá bom? Então, a gente vai começar daqui, fazer aumentos e depois seguir tecendo de forma linear reta por 19 carreiras, tá? Então, o início eu vou fazer esse pedacinho aqui com vocês. No início, a gente vai fazer
duas correntes, duas correntes com 2 pontos juntos, tá? E vamos seguir aumentando até eu fazer 8 aumentos. Depois disso, não mais. Ah, Simone, mas eu quero um fecho que venha menos, né? Que não venha tanto, que venha aqui. É só fazer menos carreiras aqui, tá, gente? É só fazer menos carreiras aqui. Eu fiz carreiras até eu chegar aqui nas costas da minha bolsa, tá? E costurei aqui com agulhinha de tapeçaria. Eu vou usar o fio para fazer esse comecinho, para vocês verem como é. Eu vou usar o fio rosa, porque ele é mais fácil para enxergar aqui, tá bom? Fazemos aqui o nó inicial, ó. Faz um ezinho e traz. Esse nozinho eu já uso como uma corrente, tá? Então, eu tenho aqui uma corrente, duas correntes. Essa primeira corrente, que tá aqui na minha agulha, eu vou usar como um ponto já. Eu vou considerar essa corrente como meu primeiro ponto desse de base aqui. Dentro desse de base, vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo aqui, ó. Tá? Então, eu fiquei com 2. Aquela primeira correntezinha, deixa eu tirar a agulha aqui. Tenho aquela corrente inicial e tenho um ponto baixo dentro de uma única corrente, tá? Então, tenho 2 pontos aqui. Faço uma corrente e viro meu trabalho. Essa minha primeira corrente que eu fiz já vale como meu primeiro ponto desse de base aqui. Só que aqui eu já vou fazer um aumento junto com essa corrente. Então, eu vou vir aqui e vou fazer logo na primeira, para aumentar esse ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, fiquei com a minha corrente inicial mais esse ponto baixo, 2. E nesse ponto aqui, último, né, que eu tenho 1, 2 da primeira carreirinha. Nesse último aqui, também farei 2, porque a gente tá trabalhando com aumentos aqui nessa primeira etapa. Tá? Então, segunda carreira, eu tenho aqui, ó, para vocês entenderem. 1, que é a minha corrente inicial, 2, 3, 4. A corrente inicial, ela não fica com cabeça, ela fica assim meio diferente mesmo, tá? Então, fiquei 1, 2, 3, 4 na segunda carreira. Vou fazer aqui uma corrente, vou virar o trabalho. Vou aumentar da mesma forma, tá? Vou aumentar um ponto aqui e um ponto aqui no último ponto. Então, vou fazer 2 pontos baixos aqui e 2 aqui. A minha corrente, eu considero como meu ponto inicial. Vou lá no primeiro ponto e faço mais um para aumentar. 2. No meio não tem aumento. 1, 2. E no último aqui, eu vou fazer 1 e 2, porque eu vou aumentar. Tá? Aqui já dá para perceber o trabalho aumentando na lateral, tá? Ó. E aqui a gente vai fazer a última carreira de aumento. Corrente para virar, virei o trabalho. Tenho o meu primeiro ponto, que foi a corrente que eu fiz, primeiro ponto desse de base aqui. Farei um ponto aqui junto para aumentar. Aumentei. Aqui eu sigo com um pontinho
em cada, no meio do trabalho. No meu último ponto aqui, vou fazer 2, porque vou aumentar. É um ponto de aumento, tá? Ó. Aqui, então, eu fiz todo o meu ciclo de aumento. A partir dessa carreira, eu não farei mais aumentos, tá? A partir dessa carreira, eu vou só fazer uma corrente, virei. Se eu não vou fazer mais aumentos, essa minha corrente aqui já é o primeiro ponto desse aqui de base. Primeira corrente, ó. Já é o meu primeiro ponto desse de base. Se eu não tenho que aumentar, eu não vou fazer ponto aqui. Eu vou para o do lado, fazer um ponto baixo. E aqui, vocês vão seguir fazendo ponto baixo. Fazendo ponto baixo, até chegar no último ponto, que também será apenas um ponto baixo, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando a gente faz a corrente e vira o trabalho, a gente fica com essa alcinha aqui lateral. Então, eu não faço ponto aqui nessa cabeça aqui do último, que seria o primeiro, né? Mas dessa carreira do último ponto. Tá? Eu vou fazer aqui, nessa alcinha lateral, ó. E estico, tá? Ó, estico pro meu trabalho não ficar torto. Essa alcinha, ela vem dessa corrente que a gente vai fazer aqui, ó. Corrente, virei o trabalho. Quando eu viro o trabalho, eu formo essa alcinha aqui. Então, quando eu for usar este ponto para fazer uma próxima carreira de ponto baixo, eu não vou fazer na cabeça. Eu vou fazer nessa alcinha aqui, tá? Como eu acabei de fazer aqui, ó. Usei a alcinha. Então, é isso que vocês vão fazer agora, sem aumento e sem diminuição. Fiz o meu primeiro ponto com a corrente do meu primeiro do ponto de base, vou pro próximo e só fazendo pontos baixos por 19 carreiras. Terminei as minhas 19 carreiras, o que que você vai fazer? Vai fazer ponto baixíssimo em volta da tampinha do fecho, na verdade, inteiro, tá? Então, suponhamos aqui que eu já fiz, ó, e ela já vai crescendo retinha, tá vendo? Bicuda aqui, porque fizemos os aumentos, e aqui ela já vai começando a crescer reta. Digamos que eu fiz todas as minhas carreiras, eu não corto o fio, ó. Eu já venho aqui pro lado, ó, e vou fazer ponto baixíssimo, aquele que a gente tira todos de uma vez, ó. Tá? Vai fazendo de forma que fique retinha, sem acumular muito ou sem repuxar o trabalho, tá? Você vai sentindo aí aonde que você vai colocando, ó. Você vai fazer ponto baixíssimo em volta de tudo, tá? Da tampa inteira. Feito o baixíssimo em volta da tampa inteira, você vai deixar um tanto de fio, ó. Tá vendo? Eu comecei aqui, fiz o baixíssimo. Na hora de cortar, eu deixei uma tira de fio maior, porque eu vou usar ela para costurar essa parte aqui, com a agulhinha de tapeceiro, né? Que a gente vai costurando aqui, ó. Tá? Exatamente aqui. E depois corta e sela o fio. Todo mundo sabe que para fazer o arremate no fio náutico, Vanessa Maio, precisamos de um isqueiro para a gente selar. Então, feito isso, eu acredito que seja a parte mais complicadinha, né? Aqui, correntes, vamos fazer aqui uma corrente e os pontos baixos para vocês verem como vocês vão tecer. Essas partes aqui são todas iguais, só muda a quantidade de pontos e de carreiras, tá? Então, digamos aqui que eu tô fazendo
uma parte reta. Então, eu tenho uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 7 aqui, uma amostrinha, tá? Digamos que é essa quantidade de carreiras aqui, ó, de corrente, 50. Eu sempre vou fazer uma a mais, então, se eu tenho que fazer 50 correntes aqui na lateral, eu vou fazer 51. Porque uma eu vou usar aqui para ser o meu primeiro pontinho desse aqui, tá? Ó, uma corrente a mais para ser a minha parede, a minha estrutura inicial. Eu vou pular 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu faço um ponto baixo. Isso é para qualquer parte aqui, tá? Então, aqui eu tenho que fazer 20 pontos de trabalho, 20 correntes, eu vou fazer 21. A primeira eu uso como estrutura, como meu primeiro pontinho aqui, tá? E aqui é a mesma coisa, porque é a mesma quantidade. Você vai fazer 21 correntes para ter 20 pontos de trabalho, tá? E aí, aqui, gente, sem segredo nenhum, trabalho reto, linear, né? Vai tecendo os pontinhos baixos até chegar lá na ponta. Chegou na ponta, faça a corrente e vira o trabalho. E vai começar tudo de novo, tá? Agora, ó, cheguei aqui na ponta, tá vendo? Faço uma corrente, viro o meu trabalho. Vou aqui no segundo, né? Toda vez que eu faço uma corrente, essa corrente já vale como meu primeiro ponto aqui. Então, eu sempre vou pro lado, se eu não tiver que fazer aumento. Nesse caso, não preciso de aumentos. Então, vou pro lado e vou tecendo assim, pela quantidade de carreiras que eu falei pra vocês. Tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês, pra gente finalizar, essa peça aqui eu vou finalizar e vou colocar no meu feed do Instagram. Então, você que ainda não me segue no Instagram, essa receita também vou deixar escrita para vocês terem guardadinha lá no feed do Instagram, tá bom? Então, eu vou deixar o Instagram aqui anotado para quem ainda não me segue ir lá e acompanhar, tá? Como é que vocês vão fazer a costura das partes? Que vai ser igual para todas essas partes aqui. Primeiro, você vai costurar um lado, depois vai costurar o outro. Simplesmente, vocês vão pegar, só cuidar pra a parte da corrente, ó, a parte da corrente ficar virada pra frente pra ser o acabamento já, ó. Tá vendo, ó? Parte da corrente tá virada aqui pra frente. É um detalhe, tá, gente? Não muda o resultado, a estrutura. Meu baby já está aqui se manifestando. Tá? Eu vou costurar com a rosa aqui pra vocês verem como eu faço. Vocês vão costurar com ponto baixíssimo também, igual aquele que a gente fez aqui. Pode ser costurado com qualquer tipo de ponto baixo, enfim. Mas aqui eu costurei com ponto baixíssimo, que eu achei que combinou mais, tá? Essa quantidade de pontos é o suficiente para dar a volta aqui, tá? Se você preferir, você pode, sabe, fazer o quê? Usar marcador de ponto e prender aqui assim, ó. Prende aqui e depois prende aqui. E aí, é só costurar, tá? É a quantidade certinha que você vai precisar pra costurar. Aqui não tem pontos, né? É lateral, então você vai usar aí, em média, 2 pontinhos, um ponto, em média, 1 ponto, tá? Pra cada carreira aqui. Mas você vai costurando, vai preenchendo os buracos. Ó, botei aqui a agulha, vou simplesmente puxar o fio assim, tá? Ou você... Aqui não, a gente não vai fechar porque é baixíssimo, ó. Já vai pro lado, ó. E ponto baixíssimo. Eu tô usando aqui a agulha 5, tá, gente? Por isso que
às vezes a cabecinha escapa porque ela é pequena, mas como a bolsa, ela é bem estruturada, quanto mais a gente vai diminuindo o tamanho da agulha, mais ela vai ficando estruturada, tá? Por isso, optei pela 5. Percebam que eu tô fazendo baixíssimo também virado pra mim, tá? Ó, a correntinha, ela tá virada pra mim. Então, quando eu fizer isso, ó, quando eu fizer isso, eu vou ficar com esse detalhe na frente da minha bolsa, tá? Ó, aqui a corrente do baixíssimo. Essa bolsa aqui eu vou costurar com fio preto, tá? Depois eu quero que vocês vão lá no feed do Instagram ver como ela vai ficar bem legal. Mais uma opção aí pra vocês fazerem. Tá? E vou aqui fazendo isso em volta da bolsa inteira, tá? Feito isso, vocês vão costurar a parte de trás, tá bom? Eu volto aqui pra mostrar pra vocês. A gente costurei aqui, corto o fio e selo por dentro, tá? Agora, eu vou posicionar o outro lado. O outro lado, ó, observem que quando a gente vira assim, a correntinha tem que estar pra frente, né? Que ela também é aqui, ó, um detalhezinho. Então, posiciona direitinho, pra não ter esse problema. E tem uma outra coisa pra se atentar, tá? Vocês podem aqui prender com marcador de ponto, posiciona direitinho pra ela ficar retinha e prende aqui com marcador de ponto, tá? Agora, na hora de costurar, observem que a corrente do baixíssimo tem que ficar virado para as costas, tá? Então, por exemplo, se eu começar deste lado aqui, a correntinha, ela vai ficar na lateral, tá? Então, posicionei aqui, eu tenho que começar a costurar daqui, ó, tá? Pra correntinha do baixíssimo ficar nas costas da minha bolsa. Então, eu não começo por aqui, tá? Posiciona exatamente assim aí, ó, na sua mesa, marca. Aí, o que que você vai ver? Você não vai começar a costurar daqui, você vai começar a costurar de cima, tá? Vai pegar, vai colocar aqui, aqui, e encaixar o seu fio e começar a tecer os pontos baixíssimos. É só realmente se ligar nesse detalhezinho aí do posicionamento das peças, tá? Mas é só você seguir da forma que eu coloquei aí, que não tem erro, vocês vão fazer direitinho. É um detalhe que aparece, assim, tá? Quando você pega a bolsa na mão, as correntinhas viradas pra fora, é um capricho a mais, tá? Principalmente se vocês forem fazer de outra cor, né? Como nesse caso aqui. A costura, no caso, tá vendo, ó? Como eu não comecei daqui, eu comecei daqui de cima, a correntinha ficou virada exatamente pra trás, ó. E a lateral fica assim, tá? E aí, vai costurar tudo aqui em volta da bolsa, em volta de tudo. E aí, a bolsa vai fazer isso, com ela toda costurada. Depois que ela estiver toda costurada, eu não vou costurar toda aqui pra não ficar um vídeo muito longo, gente. Depois que eu costurar tudo, cortei, e aí eu vou posicionar o meu fecho aqui, ó. Então, mais uma vez, só se ligar nos detalhes. Baixíssimo pro lado de fora, tá? E aí, posicionar, gente, de acordo com o gosto de vocês, ó. Eu acho legal o biquinho ficar bem próximo aqui, ó. Tá vendo? Posicionei, costurem aqui, ó, sempre nessa reta aqui, ó. Na reta do ponto baixo, tá? Vai colocar numa agulhinha de tapeçaria o fio, tá? E vai costurar como a gente costura qualquer coisa, gente. Indo pra lá, vazando lá pro outro lado, ó. Ó, vou pegar aqui pra vocês verem. Aqui, tá vendo? Ó. Se quiserem prender também, pode prender. Mas não tem erro, mesmo que ela caia, você vai ter que seguir essa reta aqui, ó. Tá vendo? E claro, né, posicionar bem centralmente.
Pode até depois contar quantos pontos ficaram para um lado, quantos pontos ficaram para o outro, tá? E vai vir aqui, vai voltar para lá, pegando na próxima corrente, ó. E é isso, gente, é muito simples. Vai para a próxima corrente e mesma reta aqui, tá? Ó. E ela vai costurando aqui. Costurou essa parte, passa 2 fios aqui também, ó. Pra prender aqui, tá? Pra isso não ficar solto, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Não tá solto, ó. Eu passei um fio de fora pra dentro, aqui, e selei, tá? Aqui a mesma coisa, passei um fio de fora pra dentro e selei, tá? Pra que não fique solto, ó. Pra quando eu abrir a tampa, ela vir inteira, né? Não vir assim. Tá, gente? É basicamente isso. Eu vou selar um fio aqui, porque sempre todo mundo pergunta, né? Ai, como que sela o fio náutico? Como que sela o fio náutico? Eu vou tirar aqui. Ó. Como é que vocês vão selar isso aqui? Corta o fio, mais ou menos um tanto assim, um dedo, 1 centímetro, sobrando, ó. Tá? E vai com um isqueiro. E na parte azul, tá? Não usem a parte laranja, a parte azul, você vai derreter essa pontinha, e aí, quando ela tiver derretida, você vai grudar lá na parte de dentro. Pressiona e pronto. Seu trabalho está arrematado, tá? Não solta, não acontece nada, gente, tá? É uma cola mesmo que fica e ele não solta, tá? Dependendo dos casos, eu gosto até também de pegar uma agulhinha e trazer, é que aqui aparece. Então, quando é interno, eu gosto de trazer um pouquinho com a agulhinha e depois selar pra ficar bem discreto. Mas, ó, tá? Não aparece, fica ótimo. Bom, queridos e queridas, eu vou finalizar essa peça aqui, quero que vocês vejam lá no meu perfil do Instagram, tá bom? E também vou deixar lá, como eu falei pra vocês, a receitinha escrita, espero que vocês gostem, façam muitas, muitas peças dessa, porque é muito rápida, muito prática e muito estilosa. Um beijo grande!